Se você fica com raiva de alguém, isso não significa que você precisa agir em direção a essa raiva. Deixa eu te explicar. O sentimento não é uma ação. Existe uma diferença entre um sentimento e uma ação. Você pode sentir raiva, mas não agir em cima dessa raiva. Porque o sentimento ele é um impulso de ação. Ele é como se fosse um carrinho de roda, de corda. Sabe que você puxa o carrinho e você solta, ele vai? Eles podem gerar impulsos que vão te dar vontade de agir de uma determinada maneira. Por exemplo, a raiva, ela traz... Né? Se você quiser saber só sobre raiva, tem vídeos sobre isso, tá? Sobre emoções específicas. Hoje é mais as emoções gerais, tá? A raiva é uma emoção que te traz um impulso de, talvez, proteger, se proteger, ou atacar, ou evitar um dano. Então, a raiva vai levar você a ter o impulso de agir. O que acontece quando uma pessoa tem raiva, geralmente? O corpo já começa a responder sozinho, né? Às vezes a mandíbula começa a apertar, o ombro talvez fique um pouco mais contraído, talvez comece a fechar um pouco mais o punho, fechar um pouco mais o rosto. Então perceba que a raiva ou outros sentimentos também causam reações corporais, mas eles não causam comportamentos, né? Ah, fulano estava com raiva, portanto ele foi lá e mandou todo mundo para aquele lugar. Não, fulano pode ter raiva e não fazer isso, né? O sentimento não justifica uma ação por si só, mas ele sim é um impulso de ação, ele favorece que uma ação aconteça. Ou, por exemplo, vou te dar um exemplo de outro sentimento. Né? Se você tem uma situação em que você sabe, você já percebeu que você precisa dizer não para o oculista. Né? Uma situação em que você não quer ceder aquilo, você não quer pegar carona com ele embriagado, você não quer dar dinheiro para ele beber, por exemplo. Mas você talvez sinta medo. Medo. E aí o medo faz o quê? Dá vontade de fugir, evitar uma situação. Então o que acontece? Você acaba não conseguindo dizer não se você agir a partir desse sentimento de medo, se você ceder a esse impulso de ação de simplesmente evitar uma situação. Porque quanto mais você evita uma situação, ou quanto mais você cede aos sentimentos, você se torna mais fraco emocionalmente. Se você é acostumado a sempre seguir o seu primeiro sentimento, você inevitavelmente vai se tornar uma pessoa fraca emocionalmente. Uma pessoa frágil. Uma pessoa que cede a todos os impulsos. Isso vai fazendo o seu cérebro ter cada vez menos força para controlar o teu comportamento, para ajustar aquilo que você está fazendo aos seus objetivos. E a parte emocional do cérebro não é a parte mais inteligente. Não é a parte que está calculando tudo que é necessário para que a sua vida seja boa. Então, se você é acostumado, tô com raiva, eu xingo mesmo. Mas por que você xingou? Porque eu estava com raiva. Tá bom. Talvez você esteja criando, ao longo do tempo, tantas vezes você foi criando ou cedendo esse sentimento, e ele vai ficando cada vez mais difícil de segurar. Então, o que você precisa fazer? Você precisa aumentar o seu limiar de capacidade de lidar com situações e sentimentos. Por exemplo, você tem vergonha de uma situação, enfrenta. Se é uma situação que deve ser enfrentada. Você tem raiva numa situação, mas se você agir de acordo com aquela raiva, isso não vai te ajudar. Então, respira, trabalha, faça alguma coisa para que essa raiva não te... Né, evita o lugar, ou enfim, dá uma volta, evita aquilo ali, para que você não haja. O contrário é o medo. Você está com medo, mas você sabe que você tem que fazer uma coisa. Então, não evita, haja. Tá entendendo? Eu tenho medo de dizer não para ele. Eu tenho medo de como é que vai ser a reação dele, mas no fundo eu sei que está errado eu fazer isso. No fundo eu sei que eu estou no ciclo do alcoolismo. No fundo eu sei que se eu não fizer isso, né, se eu simplesmente der dinheiro para ele e fugir desses sentimentos, eu vou ficar como? Eu vou ficar como uma vítima na própria vida, rodando no ciclo do alcoolismo. E não tem como você fazer quem você é parar de beber numa posição de vítima. Porque os sentimentos se estão ruins agora, se você está sofrendo agora, quanto mais você se coloca no papel de vítima, mais você vai sofrer. Mais fraca você vai ficar. Não interessa para onde você queira levar a sua vida. Então, se você se render simplesmente aos sentimentos, eles vão te levar para o ciclo do alcoolismo. Porque é muito parecido com o jeito que o alcoolismo funciona. O alcoolista vai lá, acontece alguma coisa, ele vai lá e cede ao impulso de beber.
Claro, tem mais coisas, mas tem um paralelo aí. Você está percebendo? Ah, ele não consegue dizer não para um copo de bebida. Sim, tem um paralelo aí, né? Talvez tenha que usar estratégias para isso. Mas agora, você também, às vezes, pode passar por uma situação em que você... Ah, eu não consigo dizer não para o meu filho que me pede dinheiro. Pô, você não consegue. Eu entendo, talvez hoje você não consegue porque você passou muitos anos vivendo nesse ciclo de alcoolismo, se sentindo e se enxergando como uma vítima, e a vítima nunca sai do lugar, nunca alcança os seus objetivos, e aquele sofrimento que você está sentindo vai aumentar cada vez mais. Por quê? Porque a situação vai piorar cada vez mais. Porque você vai ter consequências e resultados que não são os que você quer. E o seu cérebro vai se acostumando a ser fraco. Tá entendendo? Porque o cérebro funciona como um músculo. O cérebro é como se fosse uma impressão digital do nosso comportamento. Se você sempre cede às coisas, como é que você quer falar, olhar para a cara do alcoolista e falar, olha, eu quero que você seja forte, eu quero que você se esforce, eu quero que você se comprometa, se você é farinha do mesmo saco? Se você se enxerga como uma vítima. Então, o que você precisa fazer? Você precisa começar a assumir uma postura de ser, nessa história toda, não ser mais a vítima, mas ser a heroína da sua história. A heroína da sua vida, a pessoa que vai se salvar, em primeiro lugar. Porque a partir dessa postura, que começa com uma postura primeiro intencional, você começa a se aproximar do ciclo da sobriedade. Para você ter ações ligadas ao ciclo da sobriedade, para você conseguir fazer quem você é uma parar de beber. A sobriedade vira consequência.